Oi, pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante e interessante, que é sobre cultura pop e as questões que envolvem, nesse tema, sobre formas de violência de gênero. Então, espero que vocês gostem. Não se esqueçam aí também de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Bom, pessoal, hoje eu estou com duas convidadas, né, que já fazem parte do canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais, mas é a primeira vez que elas estão aqui participando do vídeo do YouTube. Então, sejam bem-vindas. Obrigada por terem aceitado o convite, né, de fazer sobre esse tema e de estar aqui gravando hoje. Então, antes da gente começar, né, acho que é melhor que vocês se apresentarem. Então, vou passar primeiro a palavra aí para a Naira e depois para Maria Clara. Oi, pessoal, meu nome é Naira, eu sou formada em Relações Internacionais e em Direito, e eu faço parte do Em Debate na área de podcast. Oi, gente, meu nome é Maria Clara, eu sou formada em Relações Internacionais e eu atualmente curso a minha segunda graduação em Ciências Sociais e eu faço parte do Em Debate na parte de publicação e mídia. Legal. Então, antes da gente, sem mais delongas, acho que é importante a gente falar sobre o que é uma cultura pop, né? O que significa esse contexto. E para falar sobre isso, eu vou deixar, então, a Maria Clara falar um pouquinho sobre como ela entende que seria cultura pop. Então, eu acho que, primeiramente, o que é pop, né? A gente vive numa cultura muito ocidentalizada, né? E a gente às vezes esquece que existe essa diferença entre o Ocidente e o Oriente, e como isso é tão vívido e como a gente é tão americanizado. Mas eu acredito que o pop, ele, na verdade, ele permeia tudo que é tão grande na nossa sociedade, que está mexendo, o que está movendo e o que é maior mesmo. Então, são a nata, como se fosse a nata do que a gente vê, superfície. Uhum. Acho que é isso. Acho que uma Eu, introduçãozinha. eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre cultura pop, e é isso mesmo, né? De como a gente que faz parte, né, que estamos aqui, né, no Brasil, de como a questão da influência, né, cultural ocidental dentro desse contexto pop, ele acaba sendo presente, né? Mas eu acho que você vai gostar, né, de eu falar sobre isso, de como hoje existem as variantes, né, de como a gente pode sair um pouco desse contexto ocidental. Claro que existe uma influência do Ocidente na questão da cultura asiática, mas como também a cultura asiática, no contexto K-pop hoje, né, ela acaba estando presente também no Ocidente, né? Então, de como esse movimento, como esse contexto do K-pop, ele vem por um contexto ocidental, até na questão da língua, né? De não ser, né, apenas o inglês, né? Uhum. É bem isso aí mesmo. A gente consegue perceber as variantes, né? Mas muito disso, muito da cultura, ela se permeia. Então, tanto a cultura oriental e a cultura ocidental, elas acabam se encontrando em algum momento. Então, elas se encontram, às vezes, conflitas. A gente acaba, tipo, tendo esse meio conflituoso, essa guerra de culturas. Mas é muito sobre isso. É entrar em contato com as mais diversas culturas, que é a globalização e a geopolítica das culturas, né? Uhum. Sim, certeza, né? Mas muito da cultura oriental a gente consegue, no caso, através do K-pop, a gente consegue ter uma noção, mas uma micro noção, porque muito disso é muita influência ocidental. E o K-pop, na verdade, ele surgiu há muito tempo atrás, em 1940. Ele já surge o pop com muita influência ocidental, pelo jazz, pelo blues, muito do soul americano também.
quando, enfim, chega no Oriente, isso é como se fosse algo muito grande. Então, todo mundo via aquilo como se fosse, né, Uhum. algo muito referencial, algo que, enfim, dava dinheiro, obviamente não foge dessa questão, que é a indústria musical, que é absurda, mas não só dentro da música, mas dentro da vestimenta, dos costumes. Então, isso acaba permeando muito por dentro. Então, o pop, Uhum. ele tá muito permeando todas as nuances da sociedade. Uhum. É bem isso. Isso é bem interessante. Já que né, dentro desse contexto, eu acho que é importante a gente estar falando sobre os jogos digitais, né? Acho que esse tema já apareceu, né? Acho não, ele já apareceu no assunto do podcast. E eu acho que é importante a gente fazer também, falar sobre ele dentro aqui do canal aqui no YouTube, né? É sobre essa questão dos jogos digitais, e dentro desses jogos digitais, a Naira aqui, né, ela é fã, né, de jogos digitais, mas eu acho que é importante a gente Sim. falar sobre um tema que reflete a isso, né? Sobre a violência de gênero nesses jogos digitais. Então, eu queria te perguntar sobre esse contexto, né? Que formas de violência, né, de gênero acontece dentro dos jogos digitais, dentro dos videogames, né, propriamente falando, que é uma influência da cultura pop, né? Sim, sim. Antes de falar das violências em si, é bom a gente deixar claro que atualmente as mulheres são a maioria das jogadoras. Então, apesar dos videogames serem historicamente um campo muito masculino, agora nós somos a maioria. E, assim, em questão de violência de gênero, a gente tem basicamente três campos, que é a violência de gênero que ela acontece dentro dos jogos, quando eles estereotipam a mulher, algo que é muito utilizado nos jogos é a mulher como a donzela em perigo. Uhum. Isso vem lá do Super Mario, que inclusive é um jogo japonês, então ele vem de uma época que antes era o Ocidente que dominava os videogames, mas aí teve o que a gente chama de o grande crash da indústria de videogames, que aconteceu com o lançamento do jogo ET, que é baseado no filme, que foi esse jogo é do Atari e quebrou a indústria de jogos, ela quase deixou de existir, e quem acabou, vamos dizer assim, resgatando foi justamente o Japão, quando veio com a Nintendo e tudo. E assim, o Super Mario, ele tem muito desse estereótipo da princesa Peach, que ela sempre está em perigo e o Mario sempre vai lá atrás dela. E ela também acaba sendo um objeto de disputa entre dois homens, né? Mario e Bowser. E só que apesar do estereótipo ser antigo, ele ainda hoje está bem presente. Outro tipo de violência que acontece é em relação às desenvolvedoras, às mulheres fazendo parte da indústria de jogos, o que ainda não é muito, elas ainda não estão muito presentes. E o outro tipo é contra as jogadoras. Isso principalmente em jogos online, hoje em dia mais do que nunca, a gente joga muito online, e as mulheres são muito hostilizadas. Eu também já sofri um pouco com isso, apesar de não jogar muito online, mas como jogadora eu também já sofri esse tipo de violência, de ser menosprezada, e isso acontece bastante com a gente. Uhum. É interessantíssimo. Eu acho que esse relato, né, sobre esse contexto, principalmente da questão das desenvolvedoras, né, dos jogos, dos videogames, isso é extremamente raro, né, de a gente ouvir falar ou escutar sobre a participação das mulheres, né, como a gente fala em outras áreas, né, também, né, por exemplo, o movimento, né, que acaba existindo, que é bem presente na questão do cinema, né, de como são poucas diretoras indicadas, né, para esses grandes, digamos, festivais aí de premiação, né, e todo o movimento que acontece. E acho que para falar sobre isso, né, a gente é importante, né, resgatar, né, a questão dos movimentos sociais dentro da cultura pop, né,
Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre isso, Maria Clara, sobre essa questão dos movimentos sociais, de como os movimentos sociais eles podem estar, né, de alguma certa forma, resgatando essa questão do pop, e como é que funciona esse contexto, assim? Então, exatamente. Como a Naira disse, muito das desenvolvedoras, né, as mulheres, elas acabam, né, sendo menosprezadas nesse meio, e não só nesse meio, dentro de várias nuances, né? Então, quando a gente fala sobre movimentos sociais, a gente acaba entrando em todas as esferas. Quando a gente fala de gênero, em específico, a gente está falando exatamente sobre isso. A luta e como a gente pode agregar essa luta e trazer todo mundo para um mesmo caminho. Porque, querendo ou não, a gente acaba lutando por uma mesma coisa. E a cultura pop, ela vem nesse sentido, ela não só surgiu nesse sentido, mas ela ajuda e ela tenta colaborar, sendo um coadjuvante nesse sentido, dentro das lutas sociais. Então, quando a gente fala sobre movimento Black, sobre movimento LGBT, principalmente sobre LGBT, então, quando a gente entra nesse sentido de movimentos sociais, a cultura pop ela vem só para engrandecer. Às vezes a gente acaba encontrando algumas dificuldades, obviamente, mas muito da cultura pop ela só engrandece e traz um coletivo real e social. E isso é muito do meio onde ele nasceu e como ele foi feito para ser, que é agregar a maior quantidade de pessoas possível para debater sobre um assunto ou acabar olhando para uma mesma coisa. Então, é muito sobre isso. Os movimentos sociais, eles acabam tendo esse protagonismo, né? Dentro da cultura pop, essa representação que é extremamente importante. Os marcos estruturais, históricos, todos eles são permeados pela cultura pop. A gente consegue identificar gerações, a gente consegue identificar padrões através da cultura pop. Porque é o que a grande massa está gostando. E o que a grande massa procura. Como eu sempre estive dentro da cultura pop, sempre busquei me inteirar o máximo possível sobre o que estava em tendência, como se fosse isso, qual era o hype, o que a galera estava mais buscando, e isso não só dentro da música, mas dentro da moda, principalmente da moda, que é algo que também é sufocante, é desestabilizador, assim como o meio da música. Então a gente acaba encontrando, ao mesmo tempo, alento para os desesperados, mas, ao mesmo tempo, um abalo para os acomodados. Então, a gente acaba sempre estando nessa turbulência. Então, que é esse altos e baixos dentro da própria cultura pop. Não tem como falar que tudo é mil maravilhas, né? Mas que, obviamente, isso não veio para prejudicar, veio com uma intenção boa. Só que, obviamente, nem tudo na vida é mil maravilhas. Já se tem, né, muitas críticas com relação, né, à questão da indústria cultural, todas as questões sociológicas, né, principalmente os estudos iniciais, né, trazem uma perspectiva bastante negativa sobre a questão da indústria cultural e como hoje a gente realmente percebe, né, que existe, né, toda essa agregação, porque se a gente está falando de cultura, né, é justamente a relevância de perceber, né, essas questões culturais que envolvem diferentes áreas, como você mesmo falou, música, arte, né, que eu falo arte, é pintura, moda, entre outros aspectos. E eu acho que já sobre isso também... literatura também, a gente acaba caindo até dentro da literatura. Muito importante, com certeza. E acho que também para tentar trazer isso, né, perguntando ali para a Naira, né, sobre a questão, né, que a gente estava falando dos jogos e tal,
como que seria, né? Já que a gente falou desses aspectos já críticos, né? Como é que seria, né? Essas formas que a gente poderia pensar, né? Dentro desses contextos sociais que vêm justamente para perceber, né? Esses movimentos, né? Que se ampliam hoje grandemente, inclusive o próprio movimento feminista, né? Também é um grande movimento social. Quais seriam, então, as questões dentro, né, dessas violências, dentro dos videogames, que poderiam, então, poder combater, né, assim, essas questões que envolvem, né, essa violência de gênero? A Maria Clara ela já deu uma dica, foi uma palavra muito importante, que é debate. Eu acho que o ponto principal é a gente debater, a gente estar aqui, o podcast que nós fizemos, isso é essencial para a gente tomar consciência do que está acontecendo. É o primeiro grande passo. Além desse passo, a gente precisa ter mais estímulo para as meninas se tornarem desenvolvedoras e se envolverem na indústria. Não só isso, né? Em conjunto, não adianta nada aumentar a participação feminina, mas as coisas continuarem do jeito que estão, pelo meio ainda ser muito masculinizado. Então tem que combinar isso. E em relação às jogadoras, o que é interessante é ter redes de apoio para as jogadoras. Por exemplo, grupos exclusivamente femininos. Por exemplo, eu gosto também de jogos de tabuleiros, chamados board games. E eu faço parte de um grupo que é exclusivamente feminino. Agora na pandemia não está tendo, mas antes da pandemia a gente tinha encontros mensais e só mulheres que participavam. Então o ambiente é outro, você se sente segura, você se sente acolhida. E isso é importante de ter também nos videogames, para a gente poder se sentir segura, acolhida e poder jogar em paz. E eu já vi muito, né, dessa questão de que as mulheres que estão participando dos jogos, elas acabam, dos videogames, elas acabam realmente, muitas mudando de nome, né? Para que a galera não saiba que de repente ela é uma mulher, porque de repente daí, né? Ah, o que uma mulherzinha está fazendo aqui? Né? Toda aquela questão, né, dos estereótipos sociais que são presentes aí, né? Então, e como é importante, sim, né, ter essa rede de apoio e esse debate. É um assunto que tem que ser debatido. Não só a violência de gênero mais segmentada, mas como a gente acaba caindo em vícios e a gente acaba se encontrando em momentos históricos que a gente não consegue debater sobre há 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás a gente não estava debatendo sobre isso. Por que agora geração é algo, sabe? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre esse tema extremamente interessante. Não se esqueçam aí novamente de se inscrever e também comentar e sugerir aí, né, temas que a gente possa debater. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.